A luz dourada da tarde tingia toda a Avenida Faria Lima, onde os arranha-céus de vidro refletiam o sol como enormes espelhos. O fluxo de carros parecia interminável, o som das buzinas se misturava ao vento que cortava as ruas movimentadas. No 42º andar do edifício Copacabana, um dos prédios comerciais mais luxuosos de São Paulo, Rafael Mendes estava diante da janela panorâmica, os olhos verdes característicos refletindo um distanciamento constante. Vestia um terno Hugo Boss, cinza escuro, gravata italiana impecavelmente ajustada e sapatos de couro reluzentes que refletiam a luz. As mãos repousavam nos bolsos da calça, mas os dedos se moviam levemente, um hábito de quando a mente estava cheia de pensamentos. Aos 31 anos, Rafael havia construído um império imobiliário admirado por muitos no setor. A Mendes Associados não era apenas uma empresa, mas um símbolo de sucesso frio, calculista e de ambição sem limites. Dos primeiros projetos residenciais de médio porte, ele escalou até os negócios milionários e agora dominava empreendimentos grandiosos em Alphaville, Vila Olímpia, Jardins. Sua carreira, quase todos admitiam, era uma linha reta ascendente, sem arranhões. E, no entanto, em meio a toda aquela grandiosidade, Rafael sentia um vazio estranho no peito. Olhava a cidade lá embaixo como se observasse um mundo ao qual não pertencia. Qual era o preço do sucesso? A solidão já lhe era tão habitual que ele nem percebia mais quando começara. Senhor Mendes, a voz familiar de Cláudia, sua secretária particular, soou da porta. A reunião com os investidores coreanos começa em 15 minutos. Rafael não se virou, apenas acenou levemente com a cabeça, os olhos ainda fixos no trânsito, que parecia uma corrente dourada em movimento. Ele não respondeu de imediato, deixando o silêncio se estender por alguns segundos. Por fim, falou em tom grave e sereno. Estou indo, Cláudia. Ela fechou a porta, deixando-o novamente imerso em seus próprios pensamentos. Já faziam 3 dias desde a briga intensa com Marina Santos, a única mulher que um dia abalara de fato seu coração. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente, cada sílaba como uma lâmina gravada na memória. Você nunca vai me amar de verdade, Rafael. Para você, eu sou só mais um dos seus projetos. Ela chorava, a voz embargada de raiva e desespero. Marina sempre quisera mais um relacionamento real, um amor que não ficasse atrás da carreira, um homem que não calculasse cada segundo da vida. Mas Rafael não sabia amar sem transformar tudo em plano, em algo a ser controlado. Ele respondeu com a frieza que sempre usava como armadura. Se você não entende que minha carreira é prioridade agora, talvez realmente não tenhamos futuro juntos. Marina ficou em silêncio por um instante, depois se virou e saiu. A pequena silhueta desapareceu pela porta da cobertura em Vila Olímpia. Rafael não correu atrás. Pensou que fosse apenas mais uma das muitas crises de raiva e que ela voltaria como sempre. Mas desta vez, não houve mensagens de desculpa, não houve ligações, não houve mais a presença dela ao lado dele. O iPhone sobre a mesa vibrou, a tela acendeu. Rafael franziu a testa ao ver o nome que surgia. Marina Santos. Seu coração parou por um instante, mas a razão rapidamente assumiu o controle. Ela havia ligado várias vezes nos últimos dias. Ele não queria atender, não queria enfrentar outra discussão inútil. Pegou o telefone, os dedos deslizaram rápidos, num gesto automático. Não abriu a mensagem, bastou deslizar para a esquerda. Mensagem apagada, sem um segundo de hesitação. Chega. Acabou. Eu não vou perder mais tempo com isso, murmurou, como se tentasse convencer a si mesmo. Marina era inteligente, talentosa. Poderia ter qualquer outro homem, alguém disposto a colocar lá em primeiro lugar. Mas Rafael Mendes não era esse tipo de homem. Não podia, nem queria mudar. O telefone vibrou mais uma vez, depois silenciou. Nenhuma notificação surgiu novamente após ele bloquear o número. Um gesto decisivo, como quando descartava negócios sem valor. Corte limpo. O que Rafael não sabia era que naquela mensagem apagada havia uma pequena imagem em preto e branco, desfocada mas clara. Um ultrassom. 2 formas minúsculas, 2 corações pulsando juntos. Observação. 8 semanas.
mas Rafael Yamoisveria. A reunião com os investidores coreanos foi tensa, mas bem-sucedida. Ele usou toda a sua habilidade de negociação, cada número e gráfico despertando respeito. Ao sair da sala, recebeu cumprimentos, apertos de mão, promessas de parceria. Rafael sorriu, mas em seus olhos verdes não havia nenhum verdadeiro brilho de alegria. Naquela noite, voltou à cobertura em Vila Olímpia. Do alto, as janelas abertas mostravam uma São Paulo cintilante de luzes. Serviu-se de um uísque escocês, sentou-se na poltrona de couro e contemplou a cidade sem dormir. O celular emitiu mais notificações. Ele não abriu. Depois, com frieza, apagou todo o histórico de ligações e mensagens. Nenhum vestígio de Marina restou. Melhor assim, sem drama, sem complicações. Ele acreditava ter feito o certo. Acreditava que seu futuro precisava de clareza, sem amarras emocionais frágeis. Mas do outro lado da cidade, Marina Santos estava sentada sozinha na cama de um pequeno apartamento de 2 quartos em Alphaville. Olhava para a tela do celular onde permanecia apenas o mensagem entregue, sem nunca se transformar em lida. As lágrimas deslizavam pelo rosto e sua mão acariciava o ventre, onde a vida começava a pulsar. Vocês não vão precisar dele. Eu vou dar conta. Eu prometo. Sussurrou para as 2 pequenas vidas ainda por nascer. Naquela noite, enquanto Rafael adormecia sob o efeito do álcool, sem saber que acabara de tomar a decisão mais cara da sua vida, Marina chorava em silêncio, abraçando o futuro sozinha. 4 anos depois, numa manhã ensolarada em Alphaville, o riso cristalino de 2 meninas ecoava no parquinho. Os olhos verde esmeralda brilhavam sob o sol, radiantes e inocentes. 2 pares de olhos que Rafael nunca vira, mas que carregavam uma marca inconfundível os seus próprios olhos. As luzes de São Paulo refletiam nas janelas do 42 grau andar, onde Rafael Mendes ainda permanecia sozinho em seu amplo escritório. Lá embaixo, Faria Lima cintilava como um rio dourado, carros enfileirados sem parar, o ruído subindo como uma sinfonia familiar. Rafael convivia com aquela paisagem há anos, prova de sua posição conquistada, lembrança de que sua carreira não permitia erros nem fraquezas. Mas em seu peito havia um batimento estranho, um vazio que invadia cada respiração. O celular repousava virado sobre a mesa, inerte. Às vezes, a tela piscava antes de apagar, lembrando-o do que escolhera bloquear. Ele o afastava, tentava fixar os olhos nos projetos e nos números, mas a mão tremia, o traço do lápis já não era firme como antes. Sorriu de si mesmo, irônico, por deixar uma mensagem não lida ter tanto poder sobre ele. Um homem como Rafael não podia se deixar atrapalhar por sentimentos. Aprendera essa lição desde cedo. Emoção é peso, decisão é o único caminho para o topo. E ele acreditava estar certo, pois agora estava justamente no topo. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Marina segurava na mão um exame de ultrassom, os olhos vermelhos de tanto chorar. 2 pequenos pontos surgiam na tela em preto e branco, 2 seres crescendo a cada dia dentro dela. Tentara ligar, mandar mensagens, mas só encontrara silêncio. Sabia que Rafael havia apagado tudo, que ele não queria ouvir, nem saber. Inclinou-se sobre o ventre e sussurrou como se suas pequenas meninas já pudessem escutá-la. Vocês vão ter tudo de que precisam, eu prometo. A promessa saiu entre a dor e a determinação. Nas semanas seguintes, Marina dedicou todas as forças ao trabalho. Noites em claro, entre projetos de design de interiores e páginas de diário escritas para as filhas. Registrava cada movimento, cada chute suave, cada consulta médica. Cada página era uma mensagem para as meninas no futuro, palavras que o pai nunca leria. Marina chorava e sorria ao mesmo tempo, porque sabia que, mesmo sozinha, seria forte o suficiente. Rafael, por sua vez, mergulhava cada vez mais no mundo de concreto e vidro. Discursava em eventos. Era aclamado como o novo rei do mercado imobiliário brasileiro. Aparecia em revistas financeiras, frequentava galas em jardins e festas luxuosas em rooftops. Ao seu lado, sempre mulheres deslumbrantes em vestidos de gala, mas nenhuma ficava depois que as luzes se apagavam. Ao voltar à cobertura, despia o terno,
Sentava-se diante da janela e contemplava a cidade iluminada. Ali, no silêncio, sentia o vazio infiltrar-se. Às vezes, despertava no meio da noite com o coração acelerado. Em sonhos, a voz de Marina ressurgia, embargada, forçando-o a lembrar de suas últimas palavras. Você nunca vai me amar de verdade. Ele balançava a cabeça, repetindo para si que era apenas um sonho, uma ilusão. Mas a sombra daquelas palavras permanecia. 4 anos se passaram em uma rotina exaustiva. Rafael se tornara o modelo de sucesso que outros invejavam. Marina se tornara uma mãe corajosa, criando as filhas com todo amor e esforço. Sofia e Helena, com seus raros olhos verde esmeralda, brincavam no parquinho, risonhas, chamando mamãe em vozes infantis. Marina as abraçava todas as noites, contava histórias, beijava suas testas e sussurrava: "Vocês são minha vida inteira." 2 mundos que pareciam destinados a nunca mais se cruzarem, mas o destino, cruel como sempre, tinha outros planos. Numa manhã ensolarada de setembro, Rafael saiu de um carro de luxo e entrou no novo empreendimento em Alphaville. Ao passar pelo parquinho, ouviu risadas infantis, um som banal, mas que o fez parar. Naquele instante, ele ainda não sabia que bastariam alguns passos para que todo o seu mundo desmoronasse. Porque bem à sua frente, 2 meninas de cabelos castanhos e olhos verde esmeralda lhe sorririam, olhos que refletiam os seus. E quando os olhares se encontrassem, as muralhas de gelo erguidas ao longo de 4 anos começariam a rachar. A luz da manhã de setembro inundava as ruas arborizadas de Alphaville, tingindo de dourado as calçadas de pedra impecavelmente limpas. Era um daqueles raros dias em São Paulo em que o céu permanecia cristalino, sem uma nuvem sequer, enquanto a brisa suave trazia o perfume da vegetação e o som alegre das crianças brincando no pátio próximo ao condomínio. Rafael Mendes desceu do sedã preto reluzente, ajeitou a gola da camisa antes de vestir o blazer azul marinho. Ao seu lado, Marcelo, engenheiro-chefe do projeto, segurava um volumoso maço de plantas. Eles se preparavam para a vistoria final antes da abertura da nova fase de vendas do empreendimento de alto padrão. O acabamento das unidades modelo está impecável, Sr. Mendes relatou Marcelo com visível orgulho. Os compradores vão se surpreender. Rafael assentiu, o olhar percorrendo as torres que se erguiam imponentes contra o céu azul. Sabia que esse projeto marcaria mais um ponto alto em sua carreira. Mais de 70% das unidades haviam sido vendidas ainda na planta. Prova incontestável da credibilidade da Mendes. Associados seguiram pelo caminho de granito que levava ao pátio, passando pelo espelho d'água e pelo playground de um dos blocos vizinhos. Normalmente Rafael não prestava atenção a lugares assim. Crianças e suas risadas ruidosas jamais fizeram parte do seu mundo. Mas, naquele dia, o som o fez parar. "Sofia, não sobe tão alto no balanço." Uma voz feminina, familiar, ecoou. Rafael estacou como se tivesse levado um choque. O som atravessou o ar e cortou fundo sua memória. Ele girou a cabeça devagar, como se cada movimento fosse pesado demais. No banco sob a sombra de um ipê amarelo, uma mulher desenhava em um caderno de esboços. Os cabelos castanhos presos em um coque baixo, alguns fios soltos emoldurando o rosto delicado. Um vestido azul marinho simples realçava a elegância sóbria, madura. Rafael não precisou de mais que um instante para reconhecer. Era Marina Santos. Ela não estava como em suas lembranças de 4 anos atrás. Havia serenidade, força, no modo como se sentava, no olhar fixo nas 2 crianças que brincavam. O coração de Rafael falhou uma batida, mas não foi Marina que o deixou sem ar. Foram as 2 meninas no playground. Uma balançava, rindo, com os cabelos castanhos cacheados brilhando ao sol. A outra empurrava um brinquedo menor, o rosto radiante, os olhos de um verde esmeralda translúcido. Aqueles olhos. Rafael prendeu a respiração. Olhos que ele via no espelho todas as manhãs, herança rara da avó italiana. "Sr. Mendes." Marcelo o sacudiu, intrigado com a imobilidade repentina do chefe. "O senhor está bem?" Mas Rafael não respondeu. Todos os sons ao redor pareciam distantes. As risadas infantis, o tráfego, a voz de Marcelo. Tudo se apagava diante de uma única batida incessante.
seu coração disparado. Ele deu um passo em direção ao parquinho, como atraído por uma força invisível. Marina levantou o rosto nesse momento. Seus olhos encontraram os dele. Por um segundo eterno, o tempo parou. O rosto dela empalideceu, os olhos castanhos faiscando entre surpresa, medo, raiva e, por fim, dor. Os dedos se cerraram em torno do caderno, trêmulos, embora ela se esforçasse para parecer firme. Mamãe, posso ir no escorregador? Uma das meninas gritou. Pode, meu amor, mas com cuidado, respondeu Marina, a voz agora suave, muito diferente da de instantes atrás. Cada palavra foi como uma punhalada no peito de Rafael. Uma das meninas correu para o escorregador. A outra gargalhava ao voar no balanço. Ambas com sorrisos tão familiares que o deixaram tonto. Queixos marcados, covinhas discretas, sobrancelhas fortes. Eram reflexos dele mesmo, só que em versões pequenas e inocentes. Senhor Mendes? Marcelo insistiu. O senhor conhece alguém ali? Rafael engoliu em seco, a voz presa. Os olhos não conseguiam se afastar das meninas. Conheço. Sim. A voz saiu rouca. Preciso falar com alguém. Marcelo, confuso, recuou, permitindo que Rafael fosse sozinho em direção a Marina. Ela se levantou depressa, recolhendo as folhas com mãos trêmulas, deixando um lápis cair no chão. As meninas olharam curiosas para o homem alto e elegante que se aproximava. Uma delas exclamou, encantada, Oi, moço. Você é muito alto, parece um gigante. Rafael parou, o sorriso trêmulo, escapando sem controle. Ajoelhou-se, encarando aqueles olhos verdes que refletiam os seus. O coração se apertou dolorosamente. Marina correu até elas, puxando as filhas para perto, a voz tensa. Meninas, vamos embora. Agora. Rafael ergueu a mão, como se quisesse detê-la. Abriu a boca, mas a garganta seca deixou escapar apenas uma palavra, pesada e vacilante. Marina. O ar entre eles ficou denso. Marina o encarava como se quisesse perfurar. Os lábios contraídos para conter o choro. Rafael olhou para ela, depois para as meninas e soube. Não precisava de palavras, nem de exames. Via a si mesmo naquelas crianças. A verdade caiu sobre ele como um raio. Era o pai delas. Nunca se sentira tão pequeno. Ele permaneceu imóvel, os sons ao redor abafados, apenas Marina e as duas meninas diante dele. Elas se agarravam à mãe, que tentava disfarçar o tremor dos lábios. Marina deu um passo para trás, o olhar vigilante, como se Rafael fosse uma ameaça. Marina, murmurou, a voz rouca. Não temos nada para conversar. Rafael respondeu ela, firme, mas trêmula. Temos, sim. Ele lançou um olhar rápido às filhas e baixou o tom. Por favor, só alguns minutos. Marina mordeu o lábio, dilacerada. Não queria que as meninas presenciassem aquilo. Então se abaixou, forçando um sorriso. Meninas, vocês podem brincar mais 5 minutinhos no balanço? A mamãe precisa falar com o moço. Sofia correu animada para o balanço. Helena hesitou, mas acabou seguindo. Marina respirou fundo e apontou para a sombra do ipê no canto do pátio. 5 minutos. E longe das meninas. Foram até lá, suficientemente afastados para que o riso infantil chegasse apenas como eco. Marina cruzou os braços, o olhar gelado tentando ocultar o tremor. Rafael, imponente de corpo, sentia-se completamente desarmado. Elas são minhas, não são? Sua voz saiu grave. Não como pergunta, mas como certeza. Marina soltou um riso amargo, o olhar ferido. Elas são minhas filhas, Rafael. Só minhas. Olha para elas, Marina. Tem meus olhos, meu queixo, até o sorriso é meu. Você não pode negar. E daí? Rebateu ela, a voz embargada. Onde você estava quando precisei de você? Quando tentei te contar? Rafael passou a mão pelos cabelos, o coração em tumulto. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Marina explodiu, os olhos marejados. Eu te liguei 15 vezes. Mandei a foto do ultrassom. 15 vezes. Rafael, você me bloqueou, lembra? A mente dele girou. Recordações vieram à tona. A noite em que apagou mensagens sem abrir, acreditando estar tomando a decisão certa. O peso de cada gesto agora esmagava seu estômago. Marina, eu não vi o ultrassom.
Claro que não viu, cortou ela, a voz quebrada. Você apagou antes mesmo de abrir. É assim que você faz. Quando algo ameaça o seu mundo perfeito, você simplesmente deleta. As palavras perfuraram seu peito. Rafael não conseguiu se defender. Marina o fitava com lágrimas que, enfim, escaparam. Você teve sua chance, várias chances, e escolheu me ignorar. A voz dela era um sussurro áspero. Passei 9 meses sozinha. Fui eu que segurei as mãos delas quando nasceram. Fui eu que inventei desculpas quando perguntavam por que não tinham pai como as outras crianças. Rafael baixou a cabeça, esmagado pela culpa. Eu não sabia, murmurou. Não sabia porque não quis. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Você escolheu apagar a gente da sua vida. O silêncio caiu entre eles, apenas entrecortado pelas gargalhadas inocentes de Sofia e Helena. A vida seguia a poucos metros, enquanto 4 anos de dor pesavam entre os dois. Rafael ergueu o olhar, os olhos vermelhos suplicantes. Me dá uma chance, por favor. Marina semicerrou os olhos, um sorriso amargo. Uma chance? Agora? Depois de 4 anos? Você acha que basta aparecer e pedir? Eu não quero desculpas fáceis. Só quero estar presente. Présente? Marina interrompeu. Dura. Você sabe o que significa isso? Acordar de madrugada com febre. Largar o trabalho porque a escola ligou. Passar noites em claro por causa de pesadelos. Estar presente não é aparecer quando convém. Rafael, é viver isso todos os dias. Rafael permaneceu mudo, a garganta travada. Marina virou-se, enxugando as lágrimas, tentando recompor-se antes de chamar as filhas. Mamãe. Sofia correu de volta puxando Helena. Você tá chorando? Marina se agachou, abraçando-as forte, forçando um sorriso. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe só estava conversando sobre trabalho com o moço. Helena ergueu os olhos verdes para Rafael. Você também trabalha com prédios? Ele se ajoelhou, um sorriso contido no rosto, o olhar buscando o de Marina em súplica. Ela mordeu os lábios, depois assentiu discretamente. Trabalho, sim. Eu construo prédios. Que legal! Exclamou Sofia. Você conhece o Homem-Aranha? A pergunta inesperada arrancou de Rafael a primeira risada verdadeira em anos. Infelizmente não. Mas, se eu conhecer, apresento vocês 2. Helena cochichou para a irmã. Ele tem os mesmos olhos que a gente. Sophie. Marina ouviu, o coração se apertando. Agarrou firme a mão das filhas, levantando-se com determinação. Vamos embora, meninas. Rafael se ergueu, acompanhando com o olhar enquanto as 3 se afastavam. O peito pesado, sabia que acabara de encontrar o mais importante da sua vida e talvez o que jamais pudesse alcançar. Marina seguia firme, de mãos dadas com as meninas. Rafael permaneceu imóvel no parquinho, os olhos marejados, a alma em frangalhos. Marcelo se aproximava ao longe, chamando-o, mas ele não escutava. Dentro de si, só uma verdade ecoava. Era pai daquelas 2 pequenas, e havia perdido 4 anos que nunca mais voltariam. Naquela tarde, Rafael voltou à cobertura em Vila Olímpia em um estado que jamais havia experimentado. O apartamento amplo, sempre iluminado pelas luzes douradas e cercado por paredes de vidro que refletiam a grandiosidade de São Paulo, parecia pela primeira vez não ser mais sua fortaleza de poder, mas apenas uma caixa vazia. Ele arrancou o blazer e o jogou sobre o sofá, afrouxou a gravata e foi direto para a varanda. O vento fresco da noite lhe atingiu o rosto, trazendo o cheiro de combustível das avenidas e o ruído caótico da cidade. Mas, em sua mente, só havia uma imagem, os olhos verdes de Sofia e Helena. Murmurou os nomes, como se fossem oração. 2 nomes que, em um instante, haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Sentia-se castigado. Cada decisão fria do passado voltava em sua memória. A noite em que apagou as mensagens, o dia em que bloqueou o número de Marina, o momento em que se convenceu de que estava sendo racional, necessário. Pensou que se livrava de um emaranhado emocional indesejado. Agora via que não havia apenas fugido de Marina, havia apagado de propósito o próprio sangue. Ele entrou, abriu o bar, serviu um copo cheio de uísque e o engoliu de uma vez. O ardor queimou sua garganta, mas não apagou o incêndio em seu peito. Repetiu 1, 2 vezes. Aquela noite, Rafael não dormiu.
Sentado na poltrona, a cabeça baixa, o copo preso nas mãos, a mente girava em torno de 4 anos roubados. Em outro canto da cidade, Marina também estava desperta. Depois de colocar as filhas na cama e beijar suas testas, ficou observando os rostos serenos adormecidos. O coração doía ao pensar no reencontro inesperado. Rafael jamais deveria ter voltado. Sua vida com as meninas já era suficiente, segura, estável. Mas o olhar dele para Sofia e Helena naquela tarde, Marina tinha visto tudo. Surpresa, arrependimento, dor. Ela saiu para a pequena varanda do apartamento em Alphaville, abraçando uma xícara de chá para se manter firme. Recordou-se da gravidez. A barriga crescendo, os olhares inquisitivos, as perguntas dos amigos sobre o pai, os cochichos das colegas de trabalho. Marina engolia as lágrimas e erguia seu muro de orgulho. Eu vou dar conta sozinha. E deu. Noites sem dormir com choros, manhãs correndo para deixar as meninas na creche antes da obra, refeições de miojo e café preto para economizar. Ela havia vivido tudo isso, sozinha. Em sua lembrança, Rafael era apenas uma sombra cruel, um homem que a deletara como se fosse spam, mas agora ele surgira. E a forma como olhara para as filhas, Marina tinha medo. Medo de que aquele olhar demolisse o muro que levou 4 anos para erguer. Na cobertura de Vila Olímpia, Rafael estava parado diante do notebook. No lugar de planilhas e projetos, havia o campo de busca do Google. Digitou: Marina Santos, arquiteta, São Paulo. Muitos resultados, mas Marina levava uma vida discreta. Só encontrou fotos ao vasculhar o álbum de uma ex-colega dela, Fernanda. Festas de aniversário, passeios em parques, carnavais, festas juninas, e sempre no centro 2 meninas iguais a ele. Uma fantasiada no carnaval, outra com bochechas pintadas na festa junina. Sofia e Helena. Rafael ampliava cada foto, os olhos turvos. Via sorrisos que perdera, momentos em que não esteve. Primeiro dia de aula, a bicicleta, o bolo de aniversário, tudo sem ele. O celular vibrou. O nome conhecido apareceu. Dona Cecília, sua mãe. Ele limpou o rosto e atendeu, tentando soar normal. Oi, mãe. Rafael, meu filho, faz uma semana que você não me liga. Tá tudo bem? Tá sim, mãe. Muito trabalho, respondeu rouco. Hesitou e perguntou: Mãe, você já se arrependeu de alguma decisão na vida? Do outro lado, silêncio breve. Depois a voz suave: Todo mundo tem arrependimentos, filho. Me arrependo de não ter viajado mais quando jovem, de não ter dito ao seu pai que o amava mais vezes. Mas aprendi uma coisa: nunca é tarde demais para tentar consertar o que ainda dá para consertar. Rafael fechou os olhos, o telefone firme nas mãos. E se a gente machucou alguém muito, mãe? A ponto de essa pessoa nunca mais querer olhar na nossa cara? Aí, meu filho, a gente pede perdão, quantas vezes for preciso. E prova com atitudes, não só palavras. Rafael ficou em silêncio, a garganta travada. Sabia que, sem querer, a mãe tocara exatamente em sua ferida. Mãe, talvez em breve eu te conte algo, mas ainda não posso. Depois da ligação, ficou sentado, olhando a cidade brilhante pela janela. Todo o sucesso que construíra parecia agora inútil. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Rafael Mendes chorou como uma criança. Naquele mesmo silêncio noturno, Marina permanecia acordada na cozinha pequena. Sobre a mesa, ao lado da xícara de chá de camomila ainda fumegante, estava o tablet aberto em uma pasta de fotos. Imagens de Sofia e Helena enchiam a tela. O primeiro aniversário com bolo sujo de chocolate, as fantasias de carnaval, o uniforme de pré-escola. As mãos de Marina tremiam ao deslizar pelas imagens. A primeira era o ultrassom que Rafael nunca vira. 2 pontinhos, bebê A e bebê B. Ela se lembrava nitidamente do médico sorrindo. Parabéns, você vai ser mãe de gêmeas. O coração explodindo em alegria e medo. E naquela mesma noite, a mensagem enviada, ignorada, deletada. Marina chorando sozinha no corredor frio do hospital, sentindo o mundo virar as costas. Ela tomou um gole do chá, o olhar perdido. Por que o destino trouxera Rafael de volta agora, justamente quando acreditava ter terminado de construir seu muro? Por que ele tinha que aparecer,
olhando para as filhas com um amor que ela nunca vira nele antes. Um alerta de mensagem interrompeu seus pensamentos. Era Fernanda. Amiga, te vi hoje no shopping. Você parecia abatida. Tá tudo bem? Quer conversar? Marina hesitou e respondeu. Você pode vir aqui. Preciso muito de alguém. Menos de 20 minutos depois, Fernanda chegava com uma garrafa de vinho tinto e um pacote de biscoitos amanteigados. Amiga desde a faculdade, entrou sem cerimônia, sentou-se ao lado dela e a abraçou. O que aconteceu, Mari? Você tá com uma cara. Marina suspirou, encostou no ombro da amiga e murmurou. O pai delas apareceu. Fernanda congelou, quase derrubando a garrafa. Rafael? Marina assentiu, as lágrimas surgindo novamente. Contou tudo. O encontro no parquinho, o olhar dele ao reconhecer as meninas, a conversa tensa sob o ipê amarelo. Fernanda ouvia em silêncio, às vezes exclamando. Que desgraçado! Não acredito! Oh, meu Deus, Mari! Quando Marina terminou, a sala ficou quieta. Fernanda abriu o vinho, encheu 2 taças e passou uma para a amiga. E agora? Perguntou baixo. O que você vai fazer? Marina escondeu o rosto entre as mãos. A voz quebrada. Eu não sei, Fer. Parte de mim quer proteger as meninas. Elas estão bem, felizes, têm rotina. Por que arriscar deixar ele entrar para depois sumir de novo? Mas, respirou fundo, eu vi como elas olharam para ele. E como ele olhou para elas. Não era curiosidade. Era amor, instantâneo. Fernanda largou a taça e segurou firme a mão dela. Você ainda sente alguma coisa por ele, não sente? A pergunta cortou fundo. Marina ficou imóvel, depois balançou a cabeça, mas as lágrimas atraíam. Eu não sei, Fer. Durante 4 anos, criei uma versão dele na minha cabeça. O vilão, o homem que me abandonou grávida. Aprendi a odiar essa versão para seguir em frente. Mas hoje, quando ele olhou para as meninas, parecia outro homem. Como se realmente não soubesse. Eu você acredita nisso? Marina apertou a taça nas mãos. Quero acreditar. E isso me assusta. O silêncio caiu. Do lado de fora, São Paulo brilhava sem parar. No pequeno apartamento, 2 mulheres dividiam uma questão maior que qualquer projeto arquitetônico. Dar ou não a um homem a chance de reparar o passado. Fernanda falou suave. Mari, você já provou que consegue sozinha. As meninas são felizes por sua causa, mas elas merecem conhecer o pai, nem que seja para decidir que não o querem. Marina piscou, o coração apertado. E se ele quebrar o coração delas, então você vai estar lá, como sempre esteve. Fernanda apertou mais sua mão. Mas e se ele não quebrar? E se ele realmente mudou? Você vai negar às meninas essa chance por medo? A garganta de Marina se fechou. Sabia que a amiga tinha razão, mas o medo ainda era maior que tudo. Elas ficaram conversando até tarde, esvaziando a garrafa de vinho e o pacote de biscoitos. Fernanda contou histórias engraçadas do trabalho, arrancando risos entre lágrimas. Quando foi embora, já passava das 2 da manhã. Marina foi até o quarto das filhas. Sofia dormia deitada em forma de estrela, os braços abertos, os lábios murmurando sonhos. Helena encolhida, abraçando o ursinho de pelúcia gasto. Marina parou à porta, murmurando quase sem voz. O que eu faço, minhas princesas? Como escolho o certo por vocês? No meio do sono, Sofia virou-se e sussurrou. Mamãe, o moço dos olhos verdes vai aparecer de novo no meu sonho. Marina estremeceu, o coração disparando. Acariciou os cabelos da filha, lágrimas descendo silenciosas. Talvez o destino ainda não tivesse fechado a porta. Rafael não pregara o olho pela 3ª noite consecutiva. A cobertura, antes impecavelmente organizada, agora parecia um campo de batalha. Copos de uísque largados pela metade sobre a mesa, o laptop aberto em uma tela em branco, pastas e contratos espalhados pelo chão. Mas nada disso refletia o caos dentro dele. Nunca se sentira tão perdido. Sentado diante do computador, digitava e repetia 3 nomes. Sofia Mendes, Helena Mendes, Marina Santos. Sabia que as filhas não carregavam seu sobrenome, mas ao escrever assim, sentia algo novo, pertencimento. Cada vez que apertava Enter e não encontrava quase nada, a dor apertava. Marina havia protegido as meninas do olhar do mundo e, sobretudo, do dele. E Rafael entendia. Era o direito dela. Perguntava-se,
Quem a levou ao hospital no dia do parto? Quem embalou Sofia naquela primeira noite de choro? Quem ensinou Helena a amarrar os cadarços? Ele não sabia de nada. Perdera tudo, por escolha própria. O celular vibrou de novo. Marcelo, o engenheiro-chefe. Rafael ignorou. Em todos esses anos, nunca deixara uma ligação de trabalho sem atender. Pela primeira vez desligou o toque e o deixou de lado. Queria silêncio. Pela manhã, a luz atravessava os vidros, iluminando seu rosto cansado. No espelho, olheiras profundas, a barba por fazer. O homem refletido não era o rei dos imóveis que a mídia exaltava. Pela primeira vez, Rafael via-se fora de controle. Saiu à varanda. Lá embaixo, São Paulo despertava com buzinas, trabalhadores de uniforme laranja varrendo as ruas, ambulantes empurrando carrinhos de café. A vida fervilhava, mas ele se sentia alheio. Dentro de si, só duas imagens. Sofia rindo no balanço, Helena cochichando para a irmã. Ele tem os mesmos olhos que a gente. Minhas filhas, murmurou. A palavra o sufocou. Era verdade, indiscutível. Naquela tarde, dirigiu até o cemitério da Consolação, onde o pai estava enterrado. O engenheiro simples que morrera quando Rafael tinha 17 anos. Desde então, prometera a si mesmo ser forte, imbatível. Sentado diante da lápide gasta, falou em voz baixa. Pai, eu estraguei tudo. Achei que estava sendo forte, mas fui covarde. Agora eu tenho duas filhas, que nem sabem quem eu sou. O vento agitava as árvores. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio pesado. Mas nesse silêncio nasceu uma decisão. Errara, sim, mas não cometeria o mesmo erro outra vez. Não perderia mais um único dia. De volta à cobertura, quase ligou para seu advogado de confiança, mas desligou antes da chamada completar. Poderia usar poder e dinheiro para exigir direitos. Mas isso só aumentaria o ódio de Marina. Ele não precisava vencer. Precisava conquistar confiança. E isso teria que erguer do zero, como cada arranha-céu que construíra. Enquanto isso, Marina enfrentava 3 dias de conflito interno. Cada manhã, as meninas acordavam tagarelando sobre o moço gigante do playground. Sofia dizia que ele ria como Helena. Helena insistia que ele tem cheiro de papai. Marina ouvia, o peito em dor. Temia o dia em que perguntariam: por que você não deixou ele ficar? Na terceira tarde, desabafou com Fernanda: eu não sei se consigo segurar isso por muito tempo. Elas vão descobrir de qualquer jeito. A amiga a abraçou e disse firme: talvez não seja sobre segurar, Mari. Talvez seja sobre deixar acontecer. Marina ficou calada, olhando Sofia e Helena pintando no tapete. Rostinhos redondos, olhos brilhantes, risos cristalinos, e lembrou-se do olhar de Rafael sobre elas. Não era olhar de estranho. Era olhar de pai. Naquela noite, depois de colocar as filhas na cama, Marina se sentou à mesa com o celular nas mãos. O dedo trêmulo percorreu a lista de contatos até parar em Rafael Mendes. 4 anos sem ligar, mas nunca teve coragem de apagar. Respirou fundo e apertou. O toque ecoou. Alô? A voz dele, rouca, carregada de esperança. Marina fechou os olhos, tentando manter a calma. Rafael, precisamos conversar. Do outro lado, silêncio suspenso. O ar parecia prender-se nos pulmões dele. Era a primeira vez em 4 anos que ela ligava por vontade própria. Quando e onde? Perguntou, a voz quase trêmula. Amanhã, no seu apartamento, 7 da noite. Ela desligou antes que ele dissesse qualquer outra coisa. O coração disparava. Abrira uma fresta na muralha. Rafael, imóvel no escuro, ergueu o rosto ao teto e sussurrou: obrigado, Deus. No dia seguinte, Rafael passou a manhã inteira preparando o apartamento. A cobertura, sempre organizada, foi revista detalhe por detalhe. Limpou o menor traço de pó, trocou as flores do vaso por orquídeas brancas, até esticou de novo o tecido do sofá. Queria que o espaço transparecesse respeito, não ostentação. Diante do espelho, pela primeira vez em anos, pensou no que vestir. Escolheu jeans escuro, camisa branca simples, mangas dobradas. Queria parecer próximo, não um magnata de revista. Às 19h em ponto, a campainha soou. Rafael respirou fundo e abriu. Marina estava ali. Cabelos soltos, calça preta, camisa branca,
elegante e sóbria. Trazia uma pasta fina nas mãos, como se carregasse um contrato invisível. Seus olhos castanhos pousaram nele, desconfiados. Wadis baixou, a voix levement tremula. Oi, entra, por favor. Ela entrou. O olhar percorreu os vidros altos, a vista noturna da cidade, os móveis sofisticados. Soltou um sorriso irônico. Você ainda gosta de tudo muito controlado. Raphaël hésitou, depuis assentiu. Algumas coisas nunca mudam. Sentaram-se no balcão da cozinha. Ele preparou café na máquina de aço reluzente e lhe ofereceu uma xícara. Marina a segurou com ambas as mãos, como buscando firmeza. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo zumbido da cafeteira. Rafael quebrou primeiro. Obrigado por ter vindo. Não agradece ainda. Ela o encarou, dura. Eu vim porque preciso de respostas. Ele acenou. Pergunta. Eu respondo. Marina tomou um gole e respirou fundo. Primeira. Você realmente não viu a mensagem com o ultrassom ou está inventando para se livrar da culpa? Rafael sustentou o olhar dela. Eu não vi, Marina. Eu estava com raiva. Achei que fosse só mais uma briga. Apaguei sem abrir. E foi o pior erro da minha vida. Ela o analisou minuciosamente, como procurando falhas, mas só encontrou cansaço e arrependimento. Segunda, o que você quer agora? Por que não vai embora e finge que não viu nada como fez há 4 anos? Porque eu não consigo. Sua voz quebrou. Passei os últimos dias pensando nelas. Quando vejo as fotos, vejo pedaços de mim, mas melhores. Eu quero estar presente. Quero ser pai. Marina riu amargo. E até quando vai durar essa vontade? Até o primeiro contrato milionário? Até a primeira reunião que bater com a apresentação da escola? Rafael fechou os punhos. Sei que você não tem motivo para acreditar, mas estou disposto a provar. Ela se recostou, o olhar sombrio. Terceira, e sobre nós? Porque eu não vou deixar você entrar na vida dela se for para confundir. O coração dele doeu. Engoliu seco e disse, nós somos ex-namorados que têm 2 filhas, nada mais. O canto da boca dela tremeu, entre desafio e disfarce. Ainda bem que entendeu. Marina se levantou, pousando a xícara. Tá bem. Você vai conhecer oficialmente, mas com regras. O coração dele martelou. Ele assentiu, atento. Marina ergueu a mão e enumerou. Primeira, você não conta que é o pai até eu decidir. Segunda, se entrar é para ficar. Não aceito meias medidas. Terceira, elas vêm primeiro. Sempre. Aceito todas. Rafael respondeu sem hesitar, os olhos brilhando. Ela se aproximou, firme. E mais uma. Se você machucar minhas filhas, Rafael, eu juro que vai se arrepender de ter nascido. Ele congelou. Nunca a vira tão determinada, mas nunca a respeitara tanto. Respondeu baixo. Eu jamais machucaria elas. Marina o fitou fundo. Depois desviou. Sábado, no Ibirapuera, 10 da manhã. Elas vão achar que é só um passeio. Você vai estar lá. Pegou a bolsa e saiu. Rafael ficou parado, observando o vulto desaparecer. Quando a porta se fechou, desabou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. O coração pulsava entre medo e esperança. Pela primeira vez, Rafael Mendes sabia. Não estava diante de um negócio, mas da chance mais importante de sua vida. E desta vez, não a perderia. Na manhã de sábado, o céu de São Paulo parecia mais azul do que de costume. O Parque Ibirapuera fervilhava, famílias estendendo toalhas de piquenique, crianças correndo sob a sombra das árvores, ciclistas serpenteando pelas alamedas. O ar fresco, leve, contrastava com os arranha-céus de concreto que Rafael conhecia tão bem. Ele chegou 15 minutos antes do horário, o coração acelerado. Nos últimos dias, não fora o mesmo homem. Perdera reuniões, deixara Marcelo conduzir negociações com investidores americanos e até adormecera sem checar e-mails, algo impensável para Rafael Mendes. Desde que ouvira o nome das meninas, tudo em sua vida se resumia a um só pensamento: Sofia e Helena. Passara horas diante do armário até escolher uma roupa simples: jeans escuro, polo azul marinho, tênis branco. Queria parecer próximo, não distante. Ao lado, 2 pequenos presentes: lápis de cor e papel para Sofia, que adorava desenhar. Um kit de Lego de arquitetura para Helena,
fascinada por construções. Nada caro, nada ostensivo. Rafael sabia que amor não se media em cifras. Pontualmente às 10, viu Marina chegando com as filhas. Sofia, de vestido rosa, Helena, de azul claro, os cabelos presos em rabos de cavalo, carregavam mochilinhas em formato de bichos, tagarelando encantadas com o parque. Marina caminhava firme, vigilante, mas doce. O peito de Rafael se apertou. Aquela cena, mãe e filhas juntas em um passeio matinal, era tudo o que nunca tivera. Agora, estava diante dele. "Olha, Helena, é um moço gigante", gritou Sofia, correndo alguns passos à frente. Helena assegurou cochichando. "Ele tem os olhos iguais aos nossos." Rafael se ajoelhou, abrindo um sorriso trêmulo, mas sincero. "Oi, meninas. Vocês estão lindas hoje." Sofia girou o vestido, rindo. Helena o observava com curiosidade contida. Marina se aproximou, cumprimentando com um aceno discreto. "Prontas para brincar?" Ele perguntou, a voz calorosa. "Sim", responderam em coro. Ele tirou os pacotinhos do bolso. Trouxe uma coisinha para cada uma. Só lembrancinha. Os olhos das meninas brilharam. Sofia quase gritou de alegria ao abrir a caixa de lápis e papéis. Helena abraçou o Lego como se fosse um tesouro. "Obrigada, moço", disse Helena, mostrando a covinha ao sorrir. "Podem me chamar de Rafa, se quiserem." "Rafa, eu gosto", repetiu Sofia rindo. Todos riram juntos. Marina, à distância, sentiu o peito aquecer, mas também tremer. No playground, Sofia logo correu para o balanço. "Rafa, me empurra. A mamãe sempre fala que está cansada." Marina corou, pronta para repreender, mas Rafael já ria. "Claro, capitã. Segura firme." Ele a empurrava devagar, e Sofia gargalhava, os cabelos voando. Helena balançava ao lado, mais discreta, mas com os olhos atentos. Rafael fazia perguntas sobre a escola, as amigas, as matérias preferidas. As duas respondiam sem parar, disputando sua atenção. Depois, alugaram um pedalinho em forma de cisne. Sofia insistiu em pedalar. Helena dava ordens, Marina e Rafael atrás. Ele observava as duas meninas, pequenas, risonhas, com a água refletindo a luz do sol. Pela primeira vez em anos, Rafael não era empresário, não era manchete, era apenas um pai. No piquenique, Marina abriu uma toalha xadrez, tirou sanduíches e suco. As filhas se sentaram entre ele, falantes e animadas. "Rafa, você tem filhos?" Helena perguntou de repente, a boca cheia. Rafael quase se engasgou, olhando para Marina. Ela hesitou, mas assentiu. "Ainda não. Mas eu gostaria de ter." "Por que não tem?" Sofia quis saber. Ele colocou a mão sobre o peito. "Porque eu ainda não tinha encontrado as crianças certas para chamar de minhas filhas." Helena inclinou a cabeça, gesto idêntico ao dele quando pensava. "E como você vai saber quando encontrar?" "Vou sentir aqui, como um calor bom, que dá vontade de cuidar para sempre." Sofia abateu palmas, igual eu como a minha boneca Alice. Riram todos. Marina virou o rosto, secando discretamente as lágrimas. Nunca vira Rafael tão humano, tão simples. Ao final do dia, Sofia o abraçou apertado. "Você veut brincar comme agent de nouveau, né?" Rafael olhou para Marina. O pedido estava nos olhos dele, sem exigir. Ela suspirou. "Vamos ver." As meninas pularam de alegria. Marina, ao ver o sorriso de Rafael, reconheceu aquele brilho que tanto amara um dia e que pensara estar morto. Nos dias seguintes, Rafa virou assunto constante em casa. No jantar, elas disputavam quem contava mais histórias. O balanço, o pedalinho, o Lego. Marina ria, mas temia. As meninas abriram a porta para ele com uma facilidade que a assustava. No domingo, Rafael mandou mensagem curta. "Obrigado por ontem. Posso ver elas de novo esta semana?" Marina releu várias vezes antes de responder. Quarta-feira, depois da escola. Sorvete. Na quarta, Rafael esperava na sorveteria da Oscar Freire. Assim que entrou, Sofia correu e pulou em seu colo. Helena veio junto, quase o derrubando. Ele riu alto, sentindo o peito derreter. Sentaram-se. Sorvete de morango para Sofia, de chocolate para Helena. Rafael pediu um pequeno também, só para acompanhá-las. Ouviu cada detalhe da escola, o desenho de Sofia,
O elogio da professora de matemática a Helena. Orgulhou-se como nunca antes. Marina, do outro lado, observava. O Rafael de 4 anos atrás não existia ali. Esse homem ria, se curvava, escutava. Era um pai. Rafa, você pode ir na minha apresentação de dança semana que vem? Sofia pediu. Ele olhou para Marina. Ela hesitou, mas concordou com a cabeça. Claro, princesa. Eu não perderia por nada. Sofia vibrou e o abraçou. Helena completou. E meu campeonato de natação, você vai também? Vou em todos os lugares que vocês quiserem, respondeu ele, convicto. Marina desviou o rosto, escondendo o sorriso molhado. Queria acreditar, mas a ferida antiga ainda sussurrava. Cuidado. No dia da apresentação, Rafael chegou cedo, trazendo um buquê de flores. Assistiu da plateia, o olhar fixo. Sofia entrou de tutu rosa, passos ainda desajeitados, mas sorridente. Quando viu Rafael filmando, seu rosto brilhou ainda mais. No final, correu para ele, abraçando as flores. Mamãe, o Rafa viu tudo. Helena também o abraçou, partilhando a alegria. Marina assistiu, os olhos marejados. Nunca vira as filhas tão radiantes. A partir daí, Rafael passou a fazer parte da rotina. Sorvete às quartas, parques ou museus aos fins de semana. Levou Sofia à pinacoteca, mostrou pinturas, levou Helena ao Instituto Tomii Otaki, onde crianças experimentavam montar estruturas. Marina via tudo, a alma dividida. Ele cumpria cada promessa, não com palavras, mas com presença. Numa noite, depois que Rafael as deixou em casa, Fernanda perguntou: "E aí, Mari? Ainda acha que ele não merece uma chance?" Marina ficou em silêncio, olhando a sombra das 3 na calçada. "Eu tenho medo, Fer. Medo de acreditar e me machucar outra vez." Fernanda apertou sua mão. "Talvez agora não seja sobre você. É sobre elas." Marina engoliu em seco. Mais tarde, entrou no quarto. Sofia dormia abraçada ao ursinho, murmurando entre sonhos: "Rafa, papai." O coração de Marina se despedaçou. Beijou a testa da filha, lágrimas rolando. As meninas já tinham a resposta dentro delas. Agora cabia a ela, a mãe, encarar a verdade. Na noite de sexta-feira, o pequeno apartamento em Alphaville estava mergulhado na luz amarela e suave das luminárias. Marina se sentava no sofá, as mãos entrelaçadas, o coração batendo descompassado. Durante toda a semana, Sofia e Helena não pararam de falar sobre Rafael. Chamavam-no carinhosamente de Rafa, contavam como ele as empurrava no balanço, como ria alto, como aplaudia de pé na apresentação de balé. A ligação entre elas crescia a olhos vistos e Marina sabia, a verdade não podia ser adiada por mais tempo. Na mesa, 2 xícaras de leite quente e um prato de biscoitos favoritos das meninas. Hoje seria o dia. Hoje suas filhas descobririam que o homem alto de olhos verdes, a quem chamavam de Rafa, era, na verdade, o pai delas. Sofia e Helena entraram na sala correndo, de pijamas estampados da Disney, o cabelo preso em rabinhos altos. Cada uma abraçou uma almofada e se jogou no sofá, olhos brilhando. "Mamãe, amanhã a gente vai ver o Rafa de novo?" Sofia perguntou sem fôlego. Marina sorriu de leve, embora o peito doce. "Vamos sim, meu amor. Mas antes, a mamãe precisa conversar uma coisa muito importante com vocês." As 2 se endireitaram, curiosas. Helena inclinou a cabeça, gesto típico quando queria prestar atenção. Marina respirou fundo, pegando as mãos pequenas das filhas. "Lembram quando vocês perguntaram por que não tinham papai como as outras crianças?" As meninas assentiram. "Pois é, a mamãe não contou tudo. Vocês têm sim, papai." Os olhos de Sofia se arregalaram. Helena piscou rápido. "Queme", sussurrou Helena. A voz de Marina tremeu, mas ela prosseguiu. "O Rafa, ele é o papai de vocês." O silêncio caiu. Só o relógio da parede fazia tic-tac. Sofia reagiu primeiro, levantando-se de um salto. Eu sabia, Helena. Ele tem os mesmos olhos da gente." Eu falei. Helena permaneceu quieta, abraçando a almofada, até murmurar: "Então, ele não é só o moço gigante. Ele é meu papai." Marina assentiu, lágrimas escorrendo. "Sim, meu amor, ele."
Helena virou-se para a irmã, os olhos úmidos. A gente tem papai, Sophie, de verdade. As duas se abraçaram forte, depois envolveram Marina. Mamãe, ele vai morar com a gente agora? Vai dormir aqui hoje? Sofia disparou. Marina engoliu o nó na garganta, acariciando os cabelos das filhas. Papai mora em outro lugar, mas ele quer muito estar perto de vocês. A gente vai devagar, tá? Helena ergueu os olhos sérios, maduros para a idade. Mas ele vai ficar para sempre? Não vai embora igual nos filmes? Marina apertou as mãos delas. O papai prometeu que vai ficar. E a mamãe vai garantir que ele cumpra essa promessa. Sofia sorriu larga. Então amanhã a gente pode chamar ele de papai de verdade? Marina, chorando, apenas assentiu. Naquela mesma noite em Vila Olímpia, Rafael não conseguia descansar. Caminhava de um lado a outro, como um prisioneiro da ansiedade. Não sabia quando Marina contaria a verdade às filhas. Só implorava em silêncio que fosse logo. O Cellular vibrou. Uma mensagem curta. Amanhã, 7 horas. Jantar aqui. Elas já sabem. Rafael ficou paralisado. As palavras explodiram em seu peito. Desabou no sofá, as mãos tremendo, lágrimas escorrendo. Depois de 4 anos, finalmente ouviria a palavra mais sagrada: papai. No sábado, chegou a Alphaville meia hora antes. Vestia camisa azul clara, calça caque e mocassins. Carregava um ramalhete de margaridas brancas para Marina e 2 presentes, um estojo de aquarela para Sofia e um kit de cidade em miniatura para Helena. Passara a manhã escolhendo, pensando em cada detalhe. Diante do edifício Ville de France, sentiu-se observado, como se o mundo soubesse que aquele rei dos imóveis agora tremia como um adolescente diante da primeira declaração. Tocou a campainha. A porta se abriu. Marina estava serena, num vestido bege simples, o cabelo preso em um coque baixo. Seu olhar era cauteloso, mas não mais frio. Oi, Rafael. Oi. Ele estendeu as flores. Para você. Ela aceitou, surpresa. Meninas, venham ver quem chegou. Pequenos passos apressados ecoaram. Sofia e Helena surgiram, os olhos faiscando. Ficaram imóveis um segundo, depois gritaram em uníssono: papai. Rafael sentiu o coração parar. Caiu de joelhos, os braços abertos. As duas se lançaram sobre ele, agarrando-lhe o pescoço. As lágrimas escorreram, o riso delas soava como música. Papai, você trouxe presente? Sofia perguntou com ansiedade. Ela riu entre lágrimas. Claro, mas primeiro, deixa eu olhar bem para vocês. Contemplou cada detalhe. O sorriso iluminado de Sofia, os olhos profundos de Helena, partes dele, partes de Marina. Entregou os presentes. Sofia vibrou com as tintas. Helena apertou o kit contra o peito. Obrigada, papai, disse baixinho. A palavra o fez estremecer. Beijou-lhes os cabelos, incapaz de falar. Sentaram-se para o jantar. Marina serviu lasanha, o prato favorito das meninas. O cheiro de queijo e manjericão enchia a cozinha. Rafael nunca se sentira tão em casa. Papai, sabia que eu aprendi a nadar sem boia? Helena contou orgulhosa. E eu desenhei a mamãe de princesa. Sofia se apressou. Ele ria, respondia a cada uma, olhos marejados de felicidade verdadeira. Marina observava, surpresa com a sinceridade que transbordava dele. De repente, Sofia perguntou: papai, por que você não morou com a gente antes? O ar ficou pesado. Marina se preparava para intervir, mas Rafael a olhou firme. Porque o papai errou, Sofia. Não soube enxergar o que era importante. Mas agora eu sei. E prometo que nunca mais vou embora. Helena o encarou longamente. Depois assentiu devagar. Então tá, mas se você não cumprir, a gente vai ficar muito brava. Ele riu, enxugando as lágrimas. Justo. Eu aceito. Depois do jantar, foram todos à varanda. Alphaville brilhava embaixo, um mar de luzes. Sofia pintava no colo dele. Helena montava seu kit de cidade ao lado. Marina, encostada ao parapeito, com uma xícara de chá nas mãos, observava a cena com o coração dividido entre medo e ternura. Rafael beijou os cabelos de Sofia e murmurou: vocês são meu maior presente. Marina ouviu. E pela primeira vez em 4 anos, permitiu-se acreditar que talvez ele tivesse mudado. Na hora de partir,
As meninas se agarraram a ele. Papai, dorme aqui, pediu Sofia. Rafael sorriu, beijando-as nas boquejas. Papai precisa trabalhar amanhã. Mas eu volto. Sempre volto. Olhou para Marina, implorando em silêncio. Ela respondeu com um leve aceno, uma promessa muda. Quando a porta se fechou, Marina ficou encostada, o peito arfando. Do quarto, veio a voz sonolenta de Sofia. Mamãe, o papai é de verdade, né? Ele não vai sumir? Com os olhos cheios d'água, Marina respondeu firme. Não, meu amor. Agora ele vai ficar. E dentro dela, nasceu uma centelha de esperança para um futuro que acreditara impossível. As semanas seguintes transformaram por completo a vida de Marina e das meninas. O que antes era rotina de mãe solo, passou a incluir a presença constante de Rafael, pontual, dedicado, cheio de energia. Ele não perdia nenhuma oportunidade. Segunda-feira, buscava Sofia e Helena na escola e as levava para um lanche rápido na lanchonete da esquina. Quarta-feira, faziam sorvete artesanal juntos em uma sorveteria charmosa da Vila Madalena. Aos fins de semana, passeios pelo Ibirapuera ou visitas à Pinacoteca Sofia, encantada com as cores vivas dos quadros, Helena fascinada pelos modelos de arquitetura. Sempre que Rafael aparecia, as meninas corriam gritando papai, abraçando-o com força. O coração dele vibrava a cada vez. Marina, à distância, observava em silêncio. Parte dela sentia alívio, porque ele realmente estava cumprindo a palavra. Mas outra parte tremia de medo. Até quando? Seria isso apenas um impulso passageiro? Numa noite, após levá-las ao cinema, Rafael deixava Sofia e Helena em casa, quando Helena segurou sua mão e perguntou baixinho. Papai, você vai no meu campeonato de natação sábado? Ele se ajoelhou, fitando-a nos olhos. Eu vou estar na primeira fila, torcendo por você. Promessa de pai. A menina sorriu satisfeita, mas Marina franziu levemente o senho. Promessas vindas de Rafael já haviam partido seu coração antes. Ela não queria ver as filhas sangrarem pela mesma ferida. Mais tarde, com as crianças dormindo, os dois ficaram na cozinha. Rafael, surpreendentemente, ajudava a secar os copos enquanto Marina lavava os pratos. A cena simples trouxe um nó na garganta dela. Podiam ter vivido aquilo 4 anos antes, se não fosse pela covardia dele. Você está indo bem com elas, disse Marina. Calma, mas ainda não sei se acredito que vai durar. Ele pousou o copo, olhando firme. Eu entendo, mas não quero ser passageiro. Quero ser permanente. Já foi permanente alguma vez? Ela retrucou, amarga. No passado, quando mais precisei, você virou as costas. Rafael baixou os olhos. Eu errei. Fui covarde. Mas hoje, quando olho para elas, vejo tudo que perdi. E juro que não vou perder mais. Marina não respondeu. Queria acreditar, mas o passado ainda aprendia. No sábado, dia da competição, Rafael chegou cedo. Sentou-se na primeira fileira com uma cartolina escrita Vai, Helena, decorada por Sofia. Quando a largada soou, ele gritava sem parar. Helena terminou em segundo lugar, mas para ele era como se fosse ouro. Pulou na arquibancada, abraçou a filha ensopada. Você foi incrível. Papai tem muito orgulho de você. Helena sorria radiante, as lágrimas misturadas à água da piscina. Marina, vendo a cena, sentiu algo novo. Rafael estava sendo o pai que ela nunca acreditou que ele poderia ser. Mas logo o medo reapareceu. Recordou-se das consultas sozinha, das noites embalando bebês entre lágrimas, das perguntas infantis sem resposta. A cicatriz ainda doía. Naquela noite na varanda, ela o confrontou. Rafael, você está fazendo tudo certo, mas eu preciso saber até quando. Ele se levantou, aproximando-se, olhos firmes. Até o fim da minha vida, Marina, eu não vou desistir delas, nem de você. O coração dela disparou. Virou-se para esconder a lágrima. Palavras não bastam. Ele respondeu baixo. Je vous provar comme tempo. E Marina entendeu. A maior batalha de Rafael não era contra concorrentes do mercado, mas contra as muralhas do coração dela. Na segunda-feira, Rafael fez questão de levar as meninas à escola. No carro, elas mostravam cada esquina favorita, cada doceria conhecida. Ao chegar, desceu com elas até o portão. O homem gigante de olhos verdes chamou a atenção geral. Esse é meu papai. Sofia anunciou,
orgulhosa. Ele constrói prédios gigantes, completou Helena vaidosa. Rafael as beijou nas bochechas, o peito inflado de alegria. Viu os olhares curiosos, ouviu os sussurros das outras mães. Sabia que dali em diante, suas filhas jamais seriam chamadas de as meninas sem pai. Naquela mesma semana, levou Marina e as meninas à sede nova da empresa, na Faria Lima. O escritório envidraçado do 40 grau andar oferecia vista de toda São Paulo. Marina, apesar de já conhecer esse universo como arquiteta, surpreendeu-se. Rafael não era mais o jovem empreendedor de pastas na mão. Era dono de um império. Sofia e Helena ficaram fascinadas com os modelos de prédios expostos. "Papai, você que fez isso?" perguntou Helena. "Sim, mas ainda falta terminar. Querem ajudar?" Entregou adesivos de papel para elas colarem no maquete, como se fossem moradores imaginários. Marina sorriu sem querer. Rafael já não separava o mundo dos negócios da família, abria as portas para elas entrarem. Uma semana depois, Rafael decidiu apresentar as filhas à sua mãe, Dona Cecília. Preparou tudo em sua casa no Jardim Paulista, brigadeiros, pão de queijo, suco de maracujá. Quando a porta se abriu e ela viu as netas, não conteve as lágrimas. "Minhas netas", finalmente. Apertou-as nos braços, chorando de emoção. Marina, comovida, nada conseguiu dizer. Rafael sentiu que um vazio profundo da sua vida começava a se preencher. Logo, Dona Cecília mostrava álbuns antigos. Sofia gargalhava ao ver o pai de shorts vermelhos, Banguela. Helena abraçava a foto do avô falecido, murmurando: "Agora eu sei de onde veio nossos olhos verdes." Risos e lágrimas se misturaram. Marina, observando, sentiu calor no peito. Aquilo era o que sempre sonhara para as filhas. Mas a vida de Rafael não era feita só de momentos felizes. Levou Marina a jantares de negócios, festas de gala no Jardim Europa, reuniões discretas em restaurantes finos. Marina, em seus vestidos simples, sentia-se deslocada. Sorrisos forçados, olhares julgadores das damas da alta sociedade. Uma delas, Valéria, esposa de um parceiro influente, sussurrou alto o suficiente para Marina ouvir. "Quem é ela? Não combina com o estilo Mendes." Marina travou. Rafael escutou, segurou firme sua mão e declarou sem hesitar: "Essa é Marina Santos, a mãe das minhas filhas, e a mulher que eu mais respeito no mundo." O salão silenciou por instantes. Marina corou, o coração descompassado. Ele a protegera, mas também a colocara sob holofotes. No carro, ela suspirou: "Eu não pertenço a esse mundo, Rafael." Ele apertou sua mão. "O único mundo que importa é onde estamos juntos." "Eu não quero vitrine, Marina. Quero família." Ela ficou muda, absorvendo. Pouco depois, as ameaças começaram. Mensagens anônimas pipocavam no celular de Marina. "Cuidado, homens como ele não mudam." Outras insinuavam que Rafael só fazia cena de bom pai para limpar a própria imagem pública. As mãos dela tremeram. Sabia que Rafael tinha inimigos no mercado. Mas e na vida pessoal? Será que escondia algo? O medo antigo ressurgia. Naquela noite, quando ele chegou para levar as meninas à pizzaria, Marina o deteve na porta. "Oi, preciso usar. Rafael, você mudou mesmo? Ou isso é uma estratégia?" Ele a encarou, ferido. "Marina, você acha que eu usaria minhas próprias filhas como estratégia?" As lágrimas encheram seus olhos. "Eu já não sei mais em que acreditar." Ele a segurou pelos ombros, firme. "Então me dá tempo. Só o tempo pode provar." Nos olhos dele, nada de arrogância. Apenas urgência e amor. Marina suspirou, acenando levemente. Sabia. O verdadeiro teste só estava começando. São Paulo, no fim de dezembro, respirava Natal. A Avenida Paulista cintilava em luzes. Árvores enormes decoravam os shoppings. Vitrines exibiam pacotes vermelhos brilhantes. Sofia e Helena vibravam cada vez que viam um Papai Noel na porta das lojas, puxando Marina para tirar fotos. Rafael quase sempre estava junto, e sob aquele brilho festivo, o coração de Marina batia em descompasso. Mas entre as luzes, a sombra começou a crescer. Numa manhã, o jornal Valor Econômico estampou em letras garrafais: "Rafael Mendes, empresário modelo ou pai ausente?" A reportagem reabria a ferida.
Dizia que Rafael abandonara Marina grávida e insinuava que sua aparição com ela e as filhas era apenas manobra de marketing. Havia fotos dele levando as meninas à escola, Marina em Alphaville, até declarações anônimas de investidores. Ele nunca vai mudar. Marina sentiu o sangue ferver. Vergonha, raiva, medo. Sofia e Helena ainda não liam jornais, mas bastava um cochicho no portão da escola e o rumor chegaria até elas. À tarde, quando Rafael chegou, Marina o recebeu fria. Você já viu a reportagem? Ele assentiu, os olhos pesados. Vi. Sei quem está por trás. Concorrente querendo me derrubar. Mas e se não for só negócio, Rafael? A voz dela tremeu. Eles têm razão, você me deixou sozinha naquela época. As palavras o cortaram. Ele respirou fundo, punhos cerrados. Oisai, nunca vou apagar isso. Mas olha o que eu faço hoje, Marina. Eu não tô fingindo. Tô aqui, todos os dias. E se um dia você cansar... Ela insistiu, firme. Eu não posso arriscar o coração das minhas filhas. Rafael se aproximou. Boss Ruka, então me testa. Me coloca nas situações mais difíceis. Se eu falhar, nunca mais precisa olhar na minha cara. Mas se eu ficar, você vai acreditar. Marina virou o rosto, lágrimas escorrendo. Os rumores se espalharam. No portão da escola, uma mãe comentou em tom venenoso. Finalmente o pai resolveu aparecer, né? Tomara que não seja só de passagem. Sofia escutou. No carro perguntou. Mamãe, o que significa de passagem? Marina engasgou. Queria proteger as filhas, mas não poderia blindá-las para sempre. Enquanto isso, Rafael enfrentava pressão no conselho da empresa. Alguns acionistas temiam que sua vida pessoal prejudicasse o megaprojeto em Alphaville. Num encontro reservado, um investidor coreano questionou direto. Senhor Mendes, sua vida pessoal pode comprometer nossa parceria? Rafael respondeu firme. Minha vida pessoal não compromete nada. Pelo contrário, é o que me dá motivação. Mas sabia, quanto mais se defendia, mais desconfiavam. Na noite de Natal, Marina hesitou muito antes de permitir que Rafael viesse. Dona Cecília levou o peru assado. Fernanda apareceu com rabanadas. As meninas rodopiavam em volta da árvore pequena montada na sala, de gorros vermelhos na cabeça, gargalhando. A cena era quase perfeita. Rafael ergueu Helena no colo para colocar a estrela dourada no topo. Nesse instante, o celular de Marina vibrou. Ele está se aproveitando da ingenuidade das meninas. Homens como ele não ficam. Cuide-se. O rosto dela empalideceu. Guardou o aparelho às pressas, mas o veneno já a corroía. Olhou para Rafael sorrindo com as filhas e pensou. E se for verdade? A ceia correu entre risos infantis, mas Marina não dormiu. A dúvida crescia, tempestuosa. Os últimos dias do ano foram doces para as meninas. Orgulhosas, desenhavam a família de 4, escreviam nos cadernos. Eu amo meu papai Rafael. Para Marina, contudo, cada mensagem anônima era um golpe. Ele só vai usar vocês até cansar. Depois some, dizia uma, tarde da noite. O coração dela tremia. A cicatriz antiga latejava. Na virada do ano, Rafael convidou todos para o apartamento em Vila Olímpia, de onde se via a cidade inteira. Marina hesitou, mas Sofia e Helena imploraram. À meia-noite, a família estava junta diante do vidro imenso. A cidade explodiu em fogos. Rafael abraçava as meninas, os olhos verdes refletindo as cores. Feliz Ano Novo, minhas princesas. Marina sentiu o peito arrebentar. Por um segundo, acreditou plenamente na mudança dele. Mas a manhã seguinte trouxe outro golpe. A revista Caras estampou na capa uma foto de Rafael com Marina e as meninas. O Império Mendes em crise. Empresário divide tempo entre fortuna e nova família. O texto insinuava que tudo não passava de encenação para atrair investidores. Quando Rafael apareceu naquela tarde, Marina não se conteve. Atirou a revista sobre a mesa. Você viu isso? É isso que somos? Estratégia de marketing? Ele leu a manchete. Lançou a revista no chão, furioso. Isso é mentira. Você sabe. Eu não sei de mais nada. Marina gritou, as lágrimas escorrendo. 4 anos atrás você me bloqueou. Me deixou sozinha com 2 bebês. Agora aparece dizendo que mudou. Mas o mundo inteiro acha que está usando elas. Como confiar? As meninas ouviram a discussão.
Sofia correu, abraçando as pernas da mãe. Mamãe, o que está acontecendo? Helena olhou para Rafael, apavorada. Papai, você não vai embora de novo, né? A pergunta inocente o silenciou. Rafael se ajoelhou, segurando a filha com força. Nunca mais, minha filha. Nunca. Marina assistiu, o coração dilacerado. Mas ergueu a muralha. Rafael, eu preciso de tempo. Você não pode vir todo dia como se nada tivesse acontecido. As meninas já te amam. Se um dia você cansar, elas não vão aguentar. Ele empalideceu. Marina, por favor, não me afasta delas. Eu não estou afastando. Só quero distância até ter certeza. Quando ele tentou segurar sua mão, ela recuou. Vá embora hoje, por favor. O ar ficou pesado. Rafael assentiu devagar, os olhos vermelhos. Beijou as filhas na testa, sussurrando. Papai ama vocês. Nunca esqueçam. As meninas se agarraram a ele, chorando. Não vai, papai, gritou Sofia. Helena soluçava, pendurada em seu braço. Com o coração em frangalhos, ele se desvencilhou e saiu. Antes de fechar a porta, lançou um último olhar a Marina. Eu vou provar, Marina. Como tempo. Eu vou provar. A porta bateu. Marina caiu no sofá, abraçando as filhas em pranto. Fizera o que achava certo, protegê-las. Mas no fundo sabia também despedaçar o único homem que ainda amava. Enquanto isso, Rafael dirigia sem rumo pela Paulista iluminada. As risadas das meninas ecoavam em sua mente, misturadas ao choro. Nunca se sentira tão só. Ainda assim, uma chama resistia dentro dele. A decisão de provar, custasse o que custasse, que não era mais o homem que fugia. Os dias seguintes foram um vazio constante. Rafael despertava no silêncio do seu penthouse, sem o riso ecoando de Sofia e Helena, sem mensagens de Marina. O apartamento, amplo e sofisticado, parecia uma prisão de vidro, refletindo apenas solidão. As lembranças o torturavam. O olhar de Helena, os olhos verdes iguais aos seus, perguntando: Papai, você não vai embora de novo, né? O abraço desesperado de Sofia gritando: Não vai, papai. Essas imagens o consumiam a ponto de não conseguir se concentrar em nenhuma reunião. No projeto de Alphaville, Marcelo percebeu o chefe distante, encarando a janela em vez de gráficos. Até que Rafael, de súbito, levantou-se e disse: Marcelo, conduz você. Eu preciso sair. Saiu sob olhares confusos do conselho e dirigiu até o Parque Ibirapuera. Sentou-se no mesmo banco onde vira as filhas pela primeira vez, observando famílias brincando. O coração dele se contorcia. À noite ligou para a mãe. Mãe, acho que perdi elas de novo. A voz de Dona Cecília veio embargada. Filho, você não perdeu. Só precisa construir confiança. Você levantou prédios enormes, mas agora tem que levantar algo muito mais difícil: confiança. E isso leva tempo. As palavras perfuraram Rafael. Ele tomou uma decisão. No dia seguinte, surpreendeu a diretoria. Vamos adiar a expansão internacional. Não vou viajar para o EUA nos próximos meses. Minhas prioridades estão aqui. Uma acionista se exaltou. Mendes, isso pode custar milhões. Eu sei. Dinheiro a gente recupera. Mas o que eu não posso perder é minha família. A notícia correu como incêndio. Rafael Mendes, conhecido por nunca colocar nada acima dos negócios, renunciava a um contrato internacional. Fernanda mostrou a manchete para Marina. Mari, você viu? Ele cancelou uma negociação bilionária para ficar em São Paulo. Marina permaneceu em silêncio. Parte dela se aqueceu. Outra parte murmurava: e se for mais uma encenação? Rafael, sem acesso direto às filhas, começou a provar amor em gestos invisíveis. Pagou a anuidade da escola, pedindo anonimato. Comprou legos e tintas, deixando-os discretamente com Fernanda para que aparecessem em casa. E escrevia, dia após dia, no diário do papai que dera a Marina. Lembranças, sonhos, promessas. A primeira página trazia um castelo desenhado à mão. Prometo construir um castelo de amor, pedra por pedra. And for. Uma noite, Marina ouviu Sofia sussurrar no quarto. Eu sinto falta do papai. E Helena, madura demais. Eu também. Mas a mamãe disse que precisa de tempo. Marina chorou calada na porta. Alguns dias depois, Rafael surgiu no café onde ela costumava trabalhar. Simples,
sem o traje de empresário, apenas homem. Marina, não vim discutir, só para dizer que tô aqui, todos os dias. Quando você achar que é hora, eu vou estar. Deixou sobre a mesa o diário já preenchido de páginas. Marina, sozinha, leu cada linha naquela noite. Era verdade. Não eram palavras de marketing, mas de um pai tentando existir. Ainda assim, confiar era ferida aberta. Março chegou, abafado, chuvoso. A vida seguiu na cadência de Marina. Escola, trabalho, jantares simples. Mas Sofia já não era tão brincalhona, e Helena guardava silêncios longos. O vazio da ausência de Rafael se infiltrava no lar. Enquanto isso, Rafael escrevia todos os dias no diário, colando fotos, flores secas, lembranças. Transformava a saudade em páginas, construindo a paciência como nunca fizera nos negócios. Até que surgiu a oportunidade da década. Um conglomerado de Hong Kong queria fechar parceria bilionária. A única condição: Rafael viajar para assinar o contrato no mesmo dia da primeira apresentação oficial de balé de Sofia no Teatro Municipal. Na reunião, Marcelo implorou: Rafael, é a chance da vida. Se você não for, outra empresa assume. O coração de Rafael sabia a resposta. Marcelo, prepare os documentos. Se quiserem, assinam em São Paulo. Eu não vou para Hong Kong. Você enlouqueceu? Gritou um diretor. Isso pode custar bilhões. Rafael ergueu os olhos, firme. Bilhões eu recupero. O coração da minha filha, não. A decisão incendiou a imprensa. Chamaram-no de louco, inconsequente. Mas naquela noite, Rafael estava sentado na primeira fila do Teatro Municipal. Marina o viu e estremeceu. Quando Sofia entrou no palco, Tutu Rosa tremendo de nervoso, seus olhos procuraram na plateia. E ao encontrar os olhos verdes do pai, seu sorriso iluminou o teatro inteiro. Ela dançou como nunca, e quando acabou, correu até ele, arfando. Eu sabia que você vinha, papai. Eu sabia. Helena abraçou junto, admirada. Você perdeu trabalho para ficar aqui? Rafael beijou-lhe os cabelos. Trabalho sempre existe. Mas vocês são únicas. Marina testemunhou em silêncio. Sabia o preço que ele pagara. Não era encenação, era escolha. Naquela noite, após pôr as filhas na cama, Marina ficou na varanda. O vento leve trouxe alívio e medo ao mesmo tempo. 4 anos de muralhas começavam a ruir. Rafael não falava, provava, tijolo por tijolo. No alto do Vila Olímpia, ele também escrevia no diário: hoje escolhi vocês em vez de bilhões. E faria isso todos os dias da minha vida. Fechou o caderno, olhou o céu de São Paulo. Pela primeira vez, Rafael Mendes, o rei dos imóveis, tinha orgulho não de uma torre de vidro, mas da fundação invisível que começava a erguer, sua família. O verão em São Paulo ardia, mas dentro de Rafael algo queimava ainda mais, a certeza de não perder nunca mais Marina e as filhas. Depois de abrir mão do contrato bilionário para assistir ao balé de Sofia, a imprensa continuava a atacar. Concorrentes zombavam, acionistas pediam sua saída. Nada disso importava. Quando recordava o sorriso da filha no palco, ele sabia que fizera a escolha certa. Marina, porém, mergulhara no silêncio. Por fora firme, por dentro travava a batalha mais dura. O medo de se ferir de novo contra o amor que, adormecido por anos, começava a despertar. Numa tarde, ela o chamou a um café em Jardins. Estava séria, girando a xícara de expresso. Rafael, eu vi o que você fez. Você deixou bilhões por causa da Sofia. Ela é sorrio suave. Eu não perdi nada. Ganhei o que nenhum dinheiro compra. E se um dia não tiver espetáculo ou campeonato? Marina encarou. Você ainda vai escolher elas primeiro? Rafael inclinou-se. Você emborgado. Marina, não precisa de motivo grande. Cada café da manhã já basta. Cada abraço é razão. Eu escolho todos os dias. As lágrimas rolaram, e Marina as limpou rápido, mas ele já tinha visto. Alguns dias depois, Rafael levou as 3 para um passeio surpresa. Dirigiu até o campo aberto, onde um balão colorido se preparava para levantar voo. Sofia e Helena gritaram de alegria. Marina, assustada, perguntou: o que é isso? Ele sorriu. Um voo. Para mostrar que a gente pode subir junto, sem medo. O balão subiu.
A cidade se reduzia lá embaixo. As gêmeas riam abraçadas. O vento batia no rosto de Marina. Então Rafael tirou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro, o anel faiscava ao sol. Ele ajoelhou no cesto, segurou a mão dela, voz trêmula: construí prédios, impérios, fortuna. Mas nada importa sem vocês. Lar não é o penthouse em Vila Olímpia, nem torre em Alphaville. Lar é onde vocês estão. Casa comigo. Marina gelou, lágrimas vertendo. Olhou para as filhas. Sofia gritou: diz sim, mamãe. Helena apertou sua mão. A gente merece ser uma família. Sim. A resposta saiu em soluço. A explosão de alegria das meninas encheu o céu. Rafael colocou o anel, abraçando as três. No ar de São Paulo, formavam um círculo perfeito. A notícia do noivado se espalhou, não pelo poder de Rafael, mas pela forma como ele pediu. Não num rooftop, não num iate, mas num balão, com Marina e as filhas. A imprensa chamou de conto de fadas. Rafael não se importou. Preparava o mais importante: o casamento. Marina pediu simplicidade, longe dos holofotes. Rafael concordou sem hesitar. Escolheram um sítio em Campos do Jordão, com montanhas verdes e ar puro, só família e amigos próximos. Sofia e Helena ensaiaram semanas como daminhas, radiantes de expectativa. No grande dia, flores brancas e lilazes enfeitavam o caminho. Rafael, de terno cinza claro, esperava no altar. Quando Marina surgiu, vestida de renda simples e elegante, de mãos dadas com as filhas, ele sentiu o coração parar. O padre João celebrou: o amor é paciente, o amor é bondoso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Rafael declarou: Marina, errei com você. Fui cego, orgulhoso, covarde, mas Deus me deu uma segunda chance e não vou desperdiçar. Prometo ser parceiro, amigo, pai até o fim da vida. Marina respondeu, lágrimas brilhando: acreditei que tinha te perdido, mas o amor nunca foi embora, só esperou florescer de novo. Prometo confiar, perdoar, caminhar ao seu lado. As alianças foram trocadas sob aplausos e gritos de Sofia e Helena. Viva a mamãe e o papai! O abraço dos quatro selou a nova família. Anos depois, a vida seguia. São Paulo permanecia agitada, mas Rafael já não era o homem trancado no escritório até a madrugada. Seus dias começavam com Sofia, agora com 9 anos, pulando na cama: papai, hoje tem jogo da escola. E Helena, séria com seu dinossauro de pelúcia: você prometeu não se atrasar. Marina, com a xícara de café, sorria na porta. O penthouse já não era vitrine de troféus, mas casa cheia de desenhos, legos e fotos de viagens em família. Naquele dia, Sofia brilhou no basquete escolar, Helena venceu concurso de ciências. Rafael torceu, chorou, aplaudiu. E no fim, comemoraram juntos com pizza, risos e planos. À noite, caminhando no lago do Ibirapuera, Marina apertou sua mão. Você conseguiu, Rafael. Provou que mudou. Ele respondeu: não, Marina. Nós conseguimos, porque você acreditou, mesmo com medo. Ela sorriu. Você reconstruiu não só minha confiança, reconstruiu meu coração. E assim, com Sofia e Helena correndo adiante, os quatro de mãos dadas projetaram o futuro. Rafael continuaria erguendo prédios, Marina desenhando sonhos, as filhas crescendo, mas nada superaria a obra maior, a família que reconstruíram com lágrimas, perdão e amor. Na varanda, em noites tranquilas, quando as meninas já dormiam, Rafael olharia a cidade e sussurraria: minha maior obra continua sendo vocês. E Marina, apoiada em seu ombro, completaria: nossa maior vitória foi encontrar o caminho de volta um ao outro. Lá fora São Paulo pulsava sem descanso, mas dentro do lar havia paz, amor renascido para ficar para sempre. Fem.